Saudamos a todos com a paz de Jesus. Que Jesus derrame sobre você o Espírito Santo e sobre mim ao abrirmos a palavra de Deus neste momento. Antes vamos orar mais uma vez. Pai Santo que estás nos céus, na tua presença estamos para aprender. Aos teus pés como alunos, como discípulos, ensina-nos, Pai. Derrama sobre nós o Espírito Santo, que ao abrirmos neste momento a tua palavra, fale a tua palavra, fale a voz de Deus, não a nossa. E que o teu nome seja exaltado acima de tudo e todos. Em nome de Jesus pedimos. Amém. Queridos, a mensagem que Deus nos deu para transmitir nesta manhã, por que, Senhor? Isso é uma pergunta. Quando você está lendo a Bíblia, quando você está estudando a palavra de Deus, muitas perguntas surgem na sua mente. E quantas vezes nós ficamos nos perguntando, por que, Senhor? Por que isso? Por que aquilo? Por que comigo? Quando nós estamos estudando a palavra de Deus, perguntas surgem e muitas delas a própria Bíblia responde. Eu gostaria que você abrisse a Bíblia neste momento em Apocalipse capítulo 4. Apocalipse 4, versos 1 e 2. Apocalipse 4 e os versos 1 e 2. Aqui nós lemos: Depois destas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz, que como de trombeta ouvira falar comigo, disse: Sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Um assentado sobre o trono. Esse que estava assentado sobre o trono é o Deus Pai. O trono de Deus está no lugar santíssimo do santuário do céu. E o santuário do céu está na Nova Jerusalém. Assentado sobre o trono está Deus o Pai. As cenas aqui reveladas mostram uma porta aberta que permite que você enxergue o Santíssimo do Santuário Celestial, onde está o trono de Deus. Ao redor do trono de Deus existem 24 outros tronos, capítulo 4, verso 4. Leia também o verso 4. E ao redor do trono havia 24 tronos, e vi assentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestidos brancos, e tinham sobre as suas cabeças coroas de ouro. Esses 24 anciãos são seres humanos, comprados pelo sangue de Jesus, arrebatados para o céu e que já estão no céu. Eles subiram ao céu quando Jesus ascendeu ao céu. Depois da ressurreição de Jesus, aquela multidão que ressuscitou com Jesus também subiu para o céu. E Deus escolheu 24 anciãos dentre esta multidão. Eles estão vestidos de branco, e aqui diz, e tinham sobre suas cabeças coroas de ouro, ou seja, já tinham recebido a coroa de ouro sobre suas cabeças. A coroa de ouro significa que eles alcançaram a vitória sobre o pecado. Já são vitoriosos. Estão vestidos de brancos porque a vestimenta branca representa a justiça dos santos. Vestimentas brancas representam a justiça dos santos. E estes 24 anciãos aparecem também aqui no capítulo 5. No capítulo 5, podem ver aí no verso 8, fala que estes 24 anciãos têm salvas, incensários nas suas mãos, cheias de incenso. O finalzinho do capítulo 5, verso 8. O final do verso 8. Diz assim: E todos eles harpas, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, incensários, taças de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. Esses 24 anciãos ajudam Jesus Cristo no seu ministério sacerdotal no santuário celestial. Jesus não está sozinho no céu, trabalhando no santuário do céu. No santuário da terra existiam 24 turnos, lembram-se vocês? 24 turnos de sacerdotes que trabalhavam no santuário da terra, construído por Moisés. No santuário do céu, construído por Deus, dentro da Nova Jerusalém, existem 24 anciãos que auxiliam. Por isso eles têm
incensários salvas nas suas mãos com o quê? Incenso, que são as orações dos santos. Queridos, estas cenas que nós estamos lendo aqui na palavra de Deus surgem dentro da nossa mente e nós perguntamos: por que, Senhor? Se Deus o Pai está sentado sobre o trono, no Santíssimo, por que que no capítulo 5 diz, verso 1, que ele tem um livro selado com 7 selos nas mãos e ele não pode abrir este livro? Por que, Senhor? Capítulo 5, abra sua Bíblia, vamos ler o verso 1. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono, portanto o Deus Pai, um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Verso 2, e vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E o verso 3, e ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. Perguntas que surgem na sua mente: por que, Senhor? Tu estás assentado sobre o trono, tu és o juiz, tens o livro selado com 7 selos na mão, mas por que tu não podes abrir o livro? Você já parou para pensar nessa pergunta? A Bíblia diz em João capítulo 5, verso 22, abra sua Bíblia, em João capítulo 5, verso 22. Se Deus o Pai está sentado no trono, ele é o juiz de toda a terra, por que que ele não pode julgar? Por que que ele não pode abrir o livro? João capítulo 5, verso 22, abra sua Bíblia. Vamos ler. Todos acharam? Vamos ler então, capítulo 5, verso 22. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. Quantas pessoas o Pai julga? Ninguém. A ninguém o Pai julga, mas deu ao Filho o poder de julgar. Embora seja o Pai assentado sobre o trono, embora ele seja o juiz, ele não julga, mas ele passou o juízo para as mãos do Filho. O Filho é quem julga você e a mim. E agora o verso 27, capítulo 5, verso 27. E deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque ele é o Filho do homem. Por que que o Pai passou para o Filho o poder de julgar? Porque ele é o Filho do homem, ele é membro da família humana. E o juízo envolve homens e mulheres, seres humanos. Então Deus quer que o juiz dos seres humanos seja também um ser humano. Porque Jesus nasceu da bendita Virgem Maria e se tornou carne da nossa carne e sangue do nosso sangue. E o nosso advogado é um ser humano chamado Jesus. E o nosso juiz é um ser humano chamado Jesus. Ele é juiz e ele é advogado. E ele é Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é tudo em todos. Aleluia! Ele é tudo em todos. Portanto, queridos, outra pergunta que surge na nossa mente: Pai, por que que tu que tens onisciência? Onisciência é aquilo que é o atributo de Deus que lhe permite conhecer tudo, saber todas as coisas. Onisciente. Presciente, aquele que conhece o fim desde o princípio. Por que, Pai, sabendo que o pecado surgiria quando estavas criando Adão e Eva, sabendo que Adão e Eva iriam pecar, por que tu os criaste? Perguntas. Por que, Senhor? Você já parou para pensar? Por que que Deus criou Adão e Eva? Ah, ele não sabia que Adão ia pecar? Hein? Sabia. Então por que criou? Há pessoas que dizem: ah, Deus nos criou sabendo que nós íamos pecar, íamos sofrer tanto, então ele nos criou para quê? Perguntas que vamos responder na palavra de Deus hoje, na Bíblia. Queridos, por que sendo Lúcifer o mais bonito anjo do céu, o mais poderoso anjo do céu, o mais inteligente anjo do céu, por que não era ele o chefe dos anjos?
Não. Ele não era o chefe dos anjos? Não. Ele não era o chefe dos anjos. Ele era o mais inteligente, o mais poderoso, mas ele não era o chefe dos anjos. A Bíblia diz que Deus, o Pai, escolheu o seu filho, Jesus, para ser o chefe dos anjos, o chefe das hostes celestiais. Por que, Senhor? Perguntas que surgem. Por quê? As conferências, as associações têm um presidente chamado de pastor geral. 10, 15, 20, 30, 50 pastores estão sob a liderança de um pastor geral, que é o presidente. Mas o pastor geral dos pastores precisa ser um pastor, certo? Também é um pastor. Numa igreja tem bastante anciãos, e eles escolhem um para ser o chefe dos anciãos, o primeiro ancião. Mas este primeiro ancião, que vai ser o chefe dos anciãos, precisa ser um ancião. A igreja tem muitos diáconos, e eles escolhem um dos diáconos para ser o chefe dos diáconos. Porém, o chefe dos diáconos precisa ser um diácono. Por que, Senhor, o chefe dos anjos não é anjo? Por que, Senhor? Perguntas? Queridos, Jesus é chamado de Arcanjo Miguel. Arcanjo, na Bíblia, quer dizer chefe dos anjos. Esse é o significado da palavra arcanjo, chefe dos anjos. E o chefe dos anjos tem um nome, Miguel. Miguel é o nome de guerra de Jesus. Jesus tem vários nomes. Jesus, como Salvador, tem o nome de Jesus. Jesus, como Messias, tem o nome de Cristo. Messias, o ungido. Jesus, como Deus que se tornou homem, tem um nome chamado Emanuel. Deus conosco. Queridos, mas Miguel é um nome de guerra. Na Bíblia, todas as vezes que aparece Jesus lutando com o diabo, sempre que aparece Jesus lutando contra Satanás, não usa-se o nome Jesus nem Emanuel, mas Miguel, porque é um nome de guerra. Em Daniel capítulo 12, veja aí, Daniel capítulo 12, abra sua Bíblia e vamos ver Daniel capítulo 12 e o verso 1. Daniel capítulo 12 e o verso 1. Aqui nós lemos. Todos acharam? Vamos ler. Capítulo 12 de Daniel, verso 1. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo. Quando ele se levanta para libertar o povo de Deus dos ataques e da perseguição feita por Satanás, ele aparece com o nome de Miguel, porque ele está se levantando para libertar você dos ataques de Satanás. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo, mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. Miguel, aquele que nos liberta, aquele que se levanta a seu favor. Por que, Pai? Apocalipse capítulo 14, abra sua Bíblia. Por que a Bíblia chama que o juízo celestial, por que a Bíblia fala que o juízo celestial não é nosso, não é teu, não é meu? A Bíblia diz que o juízo celestial é de Deus. Abra sua Bíblia e vamos ler. Apocalipse capítulo 14, verso 6. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha um evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. Não fala que vinda é a hora do nosso juízo, do vosso juízo, mas está falando de Deus. Vinda é a hora do seu
juízo. Por que, Pai? Por que que o juízo celestial é o seu juízo? Queridos, por que tu estás em juízo? Tu és réu? Tu precisas ser julgado? Por que que existe um juízo chamado juízo de Deus? Outra pergunta, queridos. Quem o acusou? Quem levantou calúnias contra o Deus Todo-Poderoso? Outra pergunta. Por que o profeta João, em Apocalipse capítulo 5, chorava tanto? Abra a Bíblia em Apocalipse capítulo 5, verso 4. Apocalipse capítulo 5, verso 4. João fala: e eu chorava muito, porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de ler, nem de olhar para ele. Por que que João chorava tanto? Por que que não existia ninguém no céu e nem na terra digno para abrir o livro selado com 7 selos? Queridos, outra pergunta. Por que que Satanás se chama a si mesmo de estrela da manhã? São tantas perguntas, queridos. Mas louvado seja Deus que a Bíblia vai respondendo uma após uma. Todas estas perguntas poderão ser respondidas com a palavra de Deus. Assim diz o Senhor. Então vamos abrir agora em Isaías capítulo 14. Agora a Bíblia vai começar a responder estas dezenas de perguntas que foram feitas. Isaías capítulo 14. Abra a sua Bíblia. E pode grifar, pode marcar na sua Bíblia este capítulo 14 aí de Isaías. Aqui nós vamos ler a partir do verso 12. A partir do verso 12. Todos acharam? Vamos ler. Verso 12. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva? Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações? Quem está fazendo a pergunta? Aqui em Isaías capítulo 14, verso 12. Quem está fazendo a pergunta? Deus. O Pai? O Filho? Ou o Espírito Santo? Quem está fazendo a pergunta? Deus o Filho está fazendo a pergunta. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva? Agora vai lá para Apocalipse capítulo 22, irmãos. Vai lá para Apocalipse capítulo 22 e o verso 16. Apocalipse capítulo 22, verso 16. Todos acharam? Marque aí. Pinta aí, não é? A sua Bíblia tem que ser o quê? Toda pintadinha. Pinta aí de verde, de amarelo, de azul, para que você está grifando na sua mente aquilo que, uma passagem que é importante para você. Capítulo 22 de Apocalipse, verso 16 diz: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Palavras que saíram da boca de Jesus. Eu sou a resplandecente estrela da manhã. Quem é a verdadeira resplandecente estrela da manhã? Jesus. Agora volte para Isaías capítulo 14. Isaías capítulo 14. Você vai encontrar no verso 12 a resplandecente estrela da manhã, que é Jesus, perguntando para a falsa estrela da manhã, para aquele ser que pretendia ser a estrela da manhã, filho da alva, mas que não é, que nunca foi, mas que quer ser. Quem é aquele que quer ser a estrela da manhã no lugar de Jesus? Satanás. Por isso aqui você encontra no capítulo 14 de Isaías, verso 12, a verdadeira estrela da manhã, que é Jesus, perguntando para a falsa estrela da manhã. Vamos ler de novo, agora vai fazer mais sentido.
Agora vai ficar mais clara a pergunta. Capítulo 14 de Isaías, verso 12. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva? Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações? Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu acima das estrelas. Em profecia, Apocalipse capítulo 1, verso 20, diz que estrela em profecia significa anjos. E aqui diz que este anjo, chamado Satanás, que se proclamava como estrela da manhã, ele queria ser mais do que anjo. Aqui diz, tu dizias, verso 13, no teu coração, eu subirei acima das estrelas. Ele queria estar acima dos anjos. Ele queria ser Deus. Mas ele não é Deus. Nunca foi Deus. Mas ele ainda continua querendo ser adorado como Deus na terra. Portanto, queridos, vejam, o verso 13 diz, e tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. Ele quer ter um trono. No monte santo da congregação me assentarei, da banda dos lados do norte. Na Bíblia, o lado do norte é o lugar da habitação de Deus. Satanás queria sentar-se num trono, como Deus, do lado do norte, que é o lado da habitação de Deus. Deus disse não, o lado do norte é o meu. Escolha outro lado. E Satanás escolheu outro lado, escolheu o leste. Todas as religiões falsas, irmãos, adoram em direção ao leste. Vocês sabiam que as religiões falsas adoram voltadas para o leste, nascente do sol? Todas as religiões falsas no mundo adoram o sol. Portanto, Satanás está sendo adorado através do sol. Por isso é o Sunday, dia do sol. O primeiro dia da semana, dia do sol. É o dia em que todo mundo adora. É o dia que todo mundo santifica. É a religião de adoração ao sol, em direção ao leste. Mas Deus colocou o seu trono do lado do norte. E aqui diz, queridos, o verso 14. Leia comigo, capítulo 14, verso 14 de Isaías. Eu subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Satanás, ele queria ocupar o lugar e a posição de Jesus. Satanás não queria a posição do Pai, ele queria a posição de Jesus. Ele queria ser chefe dos anjos. E como o Pai deu para Jesus a posição de chefe dos anjos, ele ficou revoltado contra o Pai. Ele levantou acusações contra o Pai, por causa da posição de honra que ele dera para o Filho. Queridos, nós precisamos entender o diálogo de Isaías capítulo 14, porque Satanás se revoltou contra o Deus Pai por causa da posição que ele deu para o Filho. Satanás estava seguro de que ele seria o chefe dos anjos. Satanás pensava assim, a quem Deus vai escolher para ser o chefe dos anjos? Eu sou o mais poderoso, eu sou o mais inteligente, eu sou o que estou mais próximo da divindade. Certamente ele vai escolher a mim. Quando Deus marcou uma reunião no céu, convocou todos, isso está descrito no livro Patriarcas e Profetas, na página 19, ele convocou todos os anjos e introduziu o Filho e falou que o Filho seria o chefe dos anjos. Todos os anjos se curvaram e adoraram a Jesus. E Lúcifer também se ajoelhou e adorou a Jesus, mas no coração dele, ele não aceitava que aquela posição fosse do Deus Filho. Ele achava que aquela posição deveria ser dele. É aí que começou, queridos, a rebelião dele no céu, porque ele espalhou o descontentamento dele. Ele espalhou a tristeza dele para os outros anjos, dizendo, eu deveria ser
o chefe dos anjos? Porque eu sou anjo. Por que Jesus vai ser o chefe dos anjos? E um terço dos anjos acreditou naquelas pretensões de Satanás. Um terço dos anjos foi expulso com Satanás do céu. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 12, irmãos, abra a Bíblia em Apocalipse capítulo 12, que houve guerra no céu. Abra a sua Bíblia. Apocalipse 12 e os versos 7 a 9. Como houve guerra no céu, o Deus Filho aqui aparece com o nome de Miguel, porque é guerra contra Satanás. Apocalipse 12, versos 7 a 9 diz: e houve batalha no céu, Miguel e os seus anjos. Quem eram os anjos que estavam do lado do Miguel? 2/3 dos anjos. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. Quais eram os anjos que estavam do lado do dragão? 1/3 dos anjos. Então, Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e os seus anjos. E aqui o verso 9 diz: e foi precipitado o grande dragão, antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Queridos, Satanás foi lançado para o planeta Terra antes do primeiro dia da semana da criação. Eu vou dar um tempo para cair a ficha. Satanás foi lançado para o planeta Terra antes do primeiro dia da semana da criação de Gênesis capítulo 1. Em Gênesis capítulo 1, no primeiro dia da semana da criação, Deus disse o quê? Haja luz. E houve luz. Porém, Satanás foi lançado para a terra antes de existir luz na terra. Ele foi lançado no abismo. Ele foi lançado no abismo. Será? Sim. Isaías capítulo 14. Volta para Isaías capítulo 14 e o verso 15. Isaías capítulo 14 e o verso 15. Diz o quê? Isaías capítulo 14, verso 15. E contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Quando ele foi lançado do céu, ele foi lançado no abismo. Por isso ele é chamado o anjo do abismo. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 9. Apocalipse capítulo 9. Ele é chamado do anjo do abismo. Abriu aí a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 9 e o verso 11. Apocalipse capítulo 9, verso 11. E tinham sobre si rei, o anjo do abismo. Satanás é o anjo do abismo porque ele foi lançado do céu, 1/3 dos anjos, para o abismo. O abismo era a terra sem forma e vazia. Agora abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 1 e o verso 2. Gênesis capítulo 1 e o verso 2. Abra sua Bíblia. Olhe na Bíblia aí. Gênesis capítulo 1, verso 2. Podemos ler o verso 1 e o verso 2. No princípio criou Deus os céus e a terra. Deus criou os céus e a terra antes de falar o quê? Haja luz. O que Deus fez no primeiro dia da semana da criação? Diz aqui no capítulo 1 e o verso... Não é o verso 3? E disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez Deus separação entre luz e trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã do primeiro dia. Então no primeiro dia, Deus criou o quê? A luz. Mas no capítulo 1, verso 1, diz que no princípio, não sabemos que princípio é esse, quando foi, Deus lançou as galáxias no espaço. Todas as galáxias, todos os sóis, todas as estrelas no espaço. Por isso diz aqui, no princípio criou Deus os céus e a terra, todos os planetas. Mas não deu forma. Aí quando ele começou a dar forma para o planeta Terra, foi no primeiro dia da semana da criação. Antes de Deus dar forma ao planeta Terra, o verso 2 diz que a terra era um abismo. Capítulo 1, verso 2. Leia comigo o verso 2. E a terra era sem forma e vazia.
E havia trevas sobre a face do abismo. Quando Satanás foi lançado no abismo, ele foi lançado para o planeta Terra, sem forma e vazio. Por isso que diz lá em Apocalipse capítulo 12, verso 9, que Satanás foi lançado para a Terra. Quando ele foi expulso do céu, foi lançado para a Terra. O planeta já existia, o sistema solar já existia, mas a Terra era um abismo. Antes de Deus dizer, haja luz. Mesmo em Israel, queridos, o povo de Israel adorava a Deus dando costas para o leste. Quando as pessoas iam entrar no templo, eles tinham que dar costas para o leste. Quando você quer adorar a Deus, você tem que dar costas para o sol. Você tem que rejeitar todas as religiões que adoram o sol. Mas em tempos de apostasia, o povo de Deus começa a adorar o sol. Abra sua Bíblia em Ezequiel capítulo 8. Ezequiel capítulo 8 diz que em tempos de apostasia. O que é apostasia? Quando o povo de Deus se afasta de Deus. O que acontece quando o povo de Deus se afasta de Deus? Isaías capítulo 8 diz que o povo de Deus começa a adorar o sol. Veja Ezequiel capítulo 8 e o verso 13 em diante. Ezequiel capítulo 8 e o verso 13 em diante. Todos acharam? Ezequiel capítulo 8, verso 13 em diante. Vou ler. E disse-me: tornarás a ver ainda maiores abominações do que as que estes fazem. E levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está da banda do norte. E eis que estavam ali mulheres, assentadas, chorando por Tamuz. Quem é Tamuz? Tamuz é o filho do Deus Sol, que nasceu no dia 25 de dezembro. E o verso 15: e disse-me: viste, filho do homem, verás ainda abominações maiores do que estas. Verso 16: e levou-me para o átrio interior da casa do Senhor, e eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens, de costas para o templo. Costas para o oeste. Porque o templo era construído no sentido leste-oeste. Quem entrava no templo dava costas para o leste, frente para o oeste. Mas aqui menciona que estes 25 homens dentro do templo estavam de costas para o templo do Senhor. Estavam de costas para o oeste. E de frente para onde? Com os rostos para o oriente, para o leste, o nascente do sol. Eles adoravam o quê? O sol, virados para o oriente. E o verso 17: então me disse: viste, filho do homem, há coisa mais leviana para a casa de Judá do que essas abominações que fazem aqui? Havendo enchido a terra de violência, tornam a irritar-me, e ei-los a chegar o ramo ao seu nariz. Queridos, no tempo da apostasia, o povo de Deus começou a adorar o sol. O cristianismo hoje está em apostasia, adorando o sol, santificando o dia do sol, primeiro dia da semana, celebrando o aniversário do sol, 25 de dezembro. Isto é sinônimo de apostasia. Deus fez o centro de adoração ao Criador dos céus e da terra, a cidade de Jerusalém. Satanás fez com que Babilônia se tornasse o centro de adoração a ele. De Babilônia vem a adoração ao sol. De Jerusalém vem a adoração ao Criador do sol, ao Deus Criador dos céus e da terra. Babilônia está mais viva do que nunca hoje. O sistema de adoração ao sol está mais vivo do que nunca. Todo esse sistema de adoração ao sol não é coisa do passado. Existe hoje ainda. 25 de dezembro é celebrado mais do que todas as festas do ano. O primeiro dia da semana é mais santificado do que qualquer outro dia da semana. O sol está sendo
adorado. Quando Deus criou Adão e Eva, o pecado já existia. Já existia? Quando Deus criou Adão e Eva, o pecado já existia? Sim ou não? Qual a prova de que quando Deus colocou Adão e Eva no jardim do Éden, qual é a prova de que o pecado já existia? Lá em Gênesis capítulo 2, diz que Deus colocou no meio do jardim a árvore da vida e colocou uma outra árvore, a árvore da ciência do bem e do mal. E disse: desta árvore da ciência do bem e do mal vocês não podem comer. Então já existia o mal. Só que nesta árvore vocês serão tentados. Satanás tentaria Adão e Eva na árvore da ciência do bem e do mal. Adão e Eva não eram inocentes, eles sabiam quem era Satanás. Deus os instruiu do anjo que foi expulso do céu e trouxe com ele 1/3 dos anjos. Eles sabiam. Portanto, queridos, o pecado já existia, mas o primeiro Adão entregou o domínio e autoridade do planeta Terra nas mãos de Satanás. O segundo Adão é chamado na Bíblia de Jesus. Jesus na Bíblia é o segundo Adão. Ele veio para reconquistar e retomar o poder e a autoridade desta terra. Queridos, nós fomos criados nesta terra para uma santa e sagrada missão. Deus sabia que Adão e Eva iriam pecar? Deus sabia. E por que criou? Porque o pecado já existia. O pecado surgiu no céu. Quando Satanás foi expulso do céu, não resolveu o problema do pecado. Deus criou o planeta Terra. Deus criou Adão e Eva para resolver o problema do pecado. Nós fomos criados para uma missão e para um propósito diferente de todo e qualquer outro planeta que Deus criou. Nós fomos criados para uma missão de, como filhos e filhas de Deus, defender o nosso Pai Celestial. Quando Jesus Cristo estava dando forma a Adão, em Gênesis capítulo 2, verso 7, diz que ele tomou do pó da terra e formou do pó da terra, do barro, fez o corpo e soprou nas narinas de Adão o fôlego de vida, e ele foi feito alma vivente. Quando o Filho estava dando forma ao primeiro Adão, já existia o pecado. Satanás já tinha sido expulso do céu. E a dúvida na mente dos anjos permanecia. Porque os anjos que lutaram do lado de Deus contra Satanás, eles tinham dúvidas quanto à inocência ou quanto à culpa de Satanás. Satanás mascarou as suas intenções. Por 4.000 anos, as intenções de Satanás foram mascaradas. E os anjos no céu não sabiam exatamente quais eram as verdadeiras intenções de Satanás. Quando Jesus morreu na cruz, caiu a máscara de Satanás. Aí eles entenderam que Satanás é um assassino e ele é mau. Mas até ali, ele estava escondendo as suas intenções. Por isso, queridos, quando Deus criou Adão, Deus criou um lar para o Filho de Deus viver na terra. Quando Deus criou a terra, Deus estava criando um planeta onde o Filho de Deus viveria, e aqui Deus faria surgir uma raça diferente, uma distinta ordem da criação divina, formada por filhos e filhas de Deus. Filhos e filhas de Deus viveriam para defender o Pai, para exaltar o Pai, para exaltar a lei do Pai. Queridos, quando nós entendemos a missão e o propósito sagrado para o qual nós fomos criados, nós não vamos nos sentir como cobaias. Deus não nos criou como cobaias, mas nos criou como filhos e filhas que viveriam para fazer a vontade do Pai, exaltar a lei do Pai e destruir as acusações de Satanás. Por isso que a Bíblia chama o juízo celestial um juízo de Deus. Porque no juízo celestial, Jesus Cristo usa argumentos que são vidas humanas. No juízo celestial, Jesus usa
o argumento de defesa a favor do Pai usa vidas como de Jó, como de Daniel, como de João. E Jesus usa a sua própria vida. Jesus é o único que viveu em perfeita obediência a Deus. Mas, em nome de Jesus e pelo poder de Jesus, nós também podemos obedecer a Deus e exaltar a lei de Deus. E Jesus usa a sua vida, meu querido irmão, em defesa do Pai, no juízo celestial. Essa é a missão sagrada para a qual Deus nos criou. Por isso, em Apocalipse capítulo 5, voltando então para Apocalipse capítulo 5, irmãos, aqui no verso 4 diz que João estava chorando muito. Capítulo 5 de Apocalipse, verso 4. E o verso 5 disse: um dos anciãos se aproximou de João e disse o que para João? Não chore, João. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Esse é o livro do juízo. O livro selado com 7 selos é o livro do juízo. E só Jesus é digno de abrir, porque ele se tornou homem. Ele se tornou raiz de Davi. Ele se tornou leão da tribo de Judá. E ele pode abrir o livro e oficiar o juízo celestial em defesa do Pai. Por que o Pai tem um livro na mão e não pode abrir? Porque ele foi o primeiro acusado no universo. Satanás o acusou e ele não se defendeu. O Filho se levantou em defesa do Pai, expulsou o acusador do céu, mas a dúvida ficou na mente dos anjos. Depois de 4.000 anos, o Filho nasceu na terra, membro da família humana, se tornou homem, viveu uma vida de perfeita obediência, morreu na cruz, sem pecado, ressuscitou, subiu ao céu, e ele é aquele que oficia o juízo no céu. E ele usa a vida dele e usa a vida dos irmãos dele. Você e eu somos irmãos de Jesus. Deus nos usa para defender a sua dignidade, o seu caráter, a sua lei. Satanás odeia a lei de Deus, mas Deus tem um povo na terra que se chama filhos e filhas de Deus, que obedecem e exaltam a lei de Deus. Por isso Satanás tem raiva daqueles que guardam os mandamentos de Deus. Porque estes que guardam os mandamentos de Deus são os instrumentos usados por Jesus em defesa do Pai no juízo celestial. E cala a boca de Satanás. Destrói as acusações de Satanás. Que privilégio você e eu temos de sermos filhos e filhas de Deus. Honrarmos o nosso Pai. Jesus viveu para exaltar o Pai, obedecer o Pai. E nós, como filhos e filhas, também devemos viver para obedecer o Pai, exaltar o Pai e mostrar que a lei de Deus é santa, justa e boa. Porque é um reflexo do caráter de Deus, o Pai, que é santo, justo e bom. Eu me alegro em ser filho e filha de Deus. E é por isso que Jesus Cristo vai voltar para buscar os filhos e filhas de Deus. E no novo céu e na nova terra, você e eu, pecadores resgatados pelo sangue de Jesus, vamos ocupar uma posição superior à dos anjos não caídos. Vamos ocupar uma posição superior à dos anjos não caídos, porque nós somos filhos e filhas gerados pelo Espírito Santo. Nós nos tornamos participantes da natureza divina em Jesus. Bendito seja Deus pelo privilégio de sermos filhos de Deus. Estamos com saudade do nosso Pai. Em breve ele dirá para o filho: filho, já é hora. Já é hora de você ir buscar aqueles que são meus. Vai e traga-os. Arrebata a minha igreja. Traga-os para que exista somente um só rebanho, um só pastor, e possamos viver a eternidade com o nosso Pai, com o nosso irmão Jesus Cristo, nosso Salvador. Aleluia! Que Deus te abençoe. Amém. Amém.